Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal, você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Este relato de hoje é dedicado para a minha amiguinha Helena. O meu nome é Maria Estela, eu tenho 25 anos de idade. Eu nasci e fui criada no interior de São Paulo, mas hoje moro na capital. Eu gostaria de contar para vocês um relato de algo que vem acontecendo em nossa casa. Eu sou a caçula de 3 filhos, além de ser a única filha. A minha mãe é separada e, na verdade, eu não me lembro bem do rosto do meu pai, pois ele foi embora de casa quando eu ainda era muito criança e nunca mais o vi. Mas não é sobre isso que eu quero falar, e sim do que está acontecendo. Moramos em uma casa no bairro da Zona Norte de São Paulo. A minha mãe é enfermeira há muitos anos. Na verdade, acho que ela sempre foi enfermeira, pois desde que me entendo por gente, a vejo dentro de um hospital. Quando éramos crianças, a minha mãe trabalhava durante o dia e ficávamos com uma pessoa que sempre cuidou da gente, uma amiga dela que na verdade é uma segunda mãe. Os anos se passaram e os meus irmãos mais velhos se casaram, ficando apenas a minha mãe e eu em casa. Eu estudo e faço faculdade durante o dia, a minha mãe trabalha durante a noite, o que faz há mais ou menos uns 10 anos. Em todas as vezes em que ela volta de um plantão onde algo deu errado, ela chega um tanto frustrada, achando que cada paciente ali perdido era como se ela não tivesse desempenhado bem o seu papel. Eu já até perguntei se ela não estava acostumada com isso, afinal de contas, são algumas décadas de profissão. Ela disse que nunca se acostuma com a perda de uma vida. A minha mãe é uma pessoa muito boa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: há mais ou menos 6 anos e meio atrás, eu vi um barulho na cozinha de madrugada. Parecia que alguém estava mexendo na geladeira. Como o meu quarto não é muito longe da cozinha e fica de frente para o corredor, eu ouvi claramente alguém abrindo e fechando a geladeira. Achei tudo aquilo ali muito estranho, porque eu estava sozinha em casa durante a noite, já que a minha mãe estava trabalhando no turno da noite. Eu não tenho muito medo de muita coisa, graças a Deus, mas a nossa casa é muito segura, com muros altos e um sistema de alarme. A minha mãe se sente bem assim e os meus irmãos também. Se alguém tivesse entrado em casa, com certeza todos os alarmes teriam disparado. Achei aquilo muito estranho e perguntei em alto e bom som: "Mãe, você chegou mais cedo?" Pensei que pudesse ser a minha mãe que tivesse voltado inesperadamente de algum plantão, embora ela não fizesse isso. Lembro-me da minha mãe ter voltado para casa mais cedo apenas 2 vezes. A primeira quando meu avô veio a falecer, e a segunda quando meu irmão teve uma crise de apendicite e ela veio buscá-lo. Eu pensei que poderia ter sido a minha mãe, então chamei por ela mais uma vez e não obtive resposta. E em seguida, eu ouvi passos perambulando pela cozinha. Eu pensei que talvez a minha mãe estivesse em casa passando mal. Eu me levantei
e fui até a cozinha em silêncio, fazendo quase nenhum ruído. Mas, para minha surpresa, eu não vi nada. Pensei que poderia estar ouvindo coisas, então para mim estava tudo normal. Voltei para minha cama, virei para o canto e tentei dormir. Na hora em que eu estava começando a cochilar, eu ouvi novamente alguém mexendo na cozinha. Só que dessa vez, eu ouvi nitidamente passos no corredor. Me levantei e fui até lá, mas eu não vi nada. A porta do quarto da minha mãe estava encostada, então não quis incomodá-la. Então novamente eu a chamei: "Mãe!" E dessa vez eu ouvi um barulho na sala e fui até lá. Quando eu cheguei, eu encontrei uma mulher sentada no sofá. Ao ver a mulher na sala, eu imaginei que ela deveria ter chegado com a minha mãe, pois ninguém entraria aqui sem fazer barulho. Ninguém havia arrombado a porta, eu estava acordada, pois eu durmo muito tarde. Então eu fui até o quarto da minha mãe e quando eu abri a porta, estava tudo do jeitinho que ela sempre deixa antes de sair de casa. E quando eu voltei para a sala, a mulher continuava sentada no sofá olhando para frente. Descrente com o que eu estava vendo, eu perguntei para ela como que ela entrou e o que ela estava fazendo ali dentro da minha casa. Ela olhou para mim e disse que o seu nome era Rosália e continuou dizendo ter vindo com a minha mãe. Então perguntei a ela onde estava a minha mãe e ela disse que a minha mãe apenas a deixou e voltou. Eu achei aquilo muito estranho, mas a minha mãe tem dessas coisas. De vez em quando ela encontra alguma amiga ou outra e deixa vir aqui para casa, pois as pessoas do interior que vêm para cá e que precisam fazer algum tipo de tratamento e não tem onde ficar, a minha mãe costuma acolher sempre com muito carinho. Perguntei a ela se ela precisava de algo e ela me disse que estava bem acomodada. Perguntei se ela gostaria de descansar um pouco. Ela me disse que iria descansar um pouco ali mesmo no sofá, pois ela já iria sair em breve. Voltei para o meu quarto, peguei o meu telefone e tentei ligar para minha mãe, mas o celular dela estava desligado. Liguei para dentro do hospital e pedi para chamar a minha mãe. Ela veio me atender e perguntei se ela tinha vindo para casa, e ela me disse que não tinha estado em casa ainda. Então perguntei como que a dona Rosália havia entrado dentro da nossa casa. E a minha mãe respondeu: "Rosália? Eu não conheço nenhuma Rosália. Do que você está falando?" Então eu disse: "Mãe, tem uma mulher sentada aqui no sofá de casa, ela tem meia idade e disse ter vindo com a senhora. Como que ela entrou aqui se não foi você que a trouxe?" Lembro-me muito bem das palavras da minha mãe: "Estela, volte a dormir, você tem estudado demais, minha filha. Pelo seu cansaço você deve estar vendo coisas, vai descansar. Pela manhã eu estarei em casa e conversamos sobre isso. E se você quiser, eu até marco um médico para você, mas por favor, fique tranquila. Olha, eu preciso desligar, pois eu tenho que voltar ao trabalho." Eu me despedi da minha mãe e voltei até a sala e a mulher não se encontrava mais lá. Então pensei comigo: se a minha mãe disse que não trouxe e eu não vejo ninguém aqui, vou me conformar com o que a minha mãe me disse e vou voltar para a cama. Eu me deitei e logo adormeci. Na manhã seguinte, a minha mãe chegou e conversamos sobre o assunto. Ela me assegurou que não havia trazido ninguém, pois jamais traria alguém de madrugada. Eu acabei esquecendo o incidente e os dias transcorreram normalmente. No entanto, 4 dias depois, em uma quinta-feira à noite, enquanto eu estava começando a dormir, eu ouvi novamente barulhos que vinham da sala. Eu chamei pela minha mãe do meu quarto, mas ela não respondeu. Eu me lembrei de que os meus irmãos têm uma cópia da chave de casa e que o meu irmão mais velho, que é um engenheiro, às vezes é chamado para emergências noturnas nas proximidades. E ele costumava passar por aqui quando isso acontecia. Então eu chamei por ele: "Guilherme?" E novamente eu não obtive respostas.
Dessa vez eu me levantei e fechei a porta do meu quarto e coloquei os fones de ouvido para tentar dormir. Quando a minha mãe chegou na manhã seguinte, eu relatei o que havia acontecido e ela garantiu novamente que não tinha vindo para casa. Eu liguei para o Guilherme e ele confirmou que não passava por aqui há mais ou menos um mês. Eu fiquei perplexa com os barulhos daquela noite, mas eu não consegui identificar a origem deles. Na noite seguinte, eu ouvi o mesmo barulho e aquela mulher estava lá. Eu perguntei a ela em um tom mais ríspido: Senhora, quem é você e o que você está fazendo aqui dentro da minha casa? E ela novamente me disse: Eu sou a Rosália e eu vim com a sua mãe. Eu disse a ela que minha mãe me disse que não tinha trazido ninguém para casa. E ela falou para mim que veio sim e disse: Eu vim com a sua mãe e não foi nenhum de vocês que me trouxe. Então eu voltei para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para minha mãe logo em seguida e a chamei e disse para minha mãe: Olha, mãe, a dona Rosália está aqui novamente e ela disse que veio com a senhora, ela garante isso. A minha mãe voltou para casa, mas a dona Rosália não se encontrava mais lá no sofá. Na noite seguinte era a folga da minha mãe, ela estava em casa e dessa vez ela também ouviu o barulho. Quando o barulho na sala começou, me levantei e fui até o quarto dela. Ela já estava se levantando, então fomos juntas até a sala. E lá estava novamente a dona Rosália. Eu sussurrei no ouvido da minha mãe: Olha ela, mãe. E a minha mãe me disse: Meu Deus, essa é a dona Rosália? O que está acontecendo aqui? Tá vendo, mãe? Ela estava certa. Ela falou que te conhece e agora a senhora está aqui confirmando tudo. Como que a senhora falou que não a trouxe para cá? A minha mãe me pegou pela mão e voltamos para o meu quarto. Ela me contou: Não tem aquela senhora na sala? É a dona Rosália. Então, ela foi a minha paciente por muito tempo. Você se lembra de eu ter chegado em casa uns dias atrás muito chateada por ter perdido uma paciente? Você lembra disso? Ela morreu de uma doença grave e quando estava em fase terminal, eu ficava muito tempo no quarto dela porque praticamente ela não tinha visitas. Os filhos a deixaram lá. Ela agradeceu a mim naquela época dizendo que nunca se esqueceria de mim. Eu disse a ela que a levaria sempre em meu coração onde quer que eu fosse. Acho que ela não entendeu isso e veio para a minha casa comigo. Na verdade, eu acredito até que ela nem percebe que já não faz mais parte desse mundo. Eu vou tentar conversar com ela. Naquela hora eu fiquei parada, incrédula com o que estava acontecendo. A minha mãe voltou para casa e o espírito veio com ela. Meu Deus! Por outro lado, também eu fiquei pensando: coitada dessa senhora, ela nem sabe que não faz mais parte desse mundo. Mas por que ela veio para a nossa casa, se tinha tantos lugares para ficar? Por que ela não procurou os seus filhos? Enfim, isso não vem ao caso. A minha mãe voltou até a sala. Eu fui atrás para ver o que acontecia. Chegando lá, a minha mãe parou na frente da dona Rosália e disse mais ou menos assim: Dona Rosália, a senhora não pode ficar aqui. Eu disse que a levaria em meu coração, porém eu não autorizei que me seguisse. Vá descansar, vá em paz. Lembro-me de ter ouvido a dona Rosália dizer: Você me trouxe. Você se esqueceu? Naquela noite, quando você veio, eu vim com você. Eu pedi para vir com você e você deixou. Eu vim e estou aqui. A minha mãe disse que não deu permissão a ela, mas a dona Rosália insistia dizendo que a minha mãe a trouxe. A minha mãe então pediu para que ela fosse embora e ela falou que iria. Passado algum tempo, tudo ficou normal em nossa casa e nunca mais ouvimos barulhos. A minha mãe mandou rezar algumas missas e acender algumas velas pela dona Rosália. Porém, nos últimos 6 meses eu voltei a ouvir barulhos pela casa.
Não vou perguntar mais quem está lá, pois eu acredito que seja a dona Rosália que havia voltado. Mas por que ela voltou? Por que está aqui em nossa casa? Por que não vai para sua família? Bom, eu não tenho medo dela, mas na verdade eu tenho pena. Sinto muita tristeza por saber que ela ainda está perdida por aqui. Somos católicos e eu rezo por ela. É que na verdade eu acho que é por isso que ela sempre está por aqui, porque aqui ela encontrou oração. Ela encontrou em minha mãe um amor verdadeiro antes de falecer. Eu acho que esse amor ela não teve dos filhos e por isso ela sempre está por aqui, por sentir a boa energia da minha mãe. Graças a Deus somos pessoas de bem e que aqui sempre rezamos por ela. Eu espero que a dona Rosália encontre o seu caminho. Eu espero que ela encontre espíritos de luz que a levem para o seu descanso eterno. Eu queria dividir isso com vocês porque às vezes não podemos falar muito sobre isso com qualquer pessoa. E aqui em seu canal eu sei que podemos desabafar. Muito obrigado a você por compartilhar o meu breve relato. E muito obrigado aos amigos que ouvem e não nos julgam. Parabéns pelo sucesso. Fique com Deus e tenha uma ótima noite. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Ariel e sou natural de Vera Cruz, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história do encontro do meu pai com algo inexplicável. Na época, eu era um jovem que namorava uma moça que morava a cerca de 40 minutos da nossa casa. Eu costumava ir para a casa dela de moto e às vezes eu voltava bastante tarde. O estranho era que sempre que eu retornava por volta das 11 horas da noite, o meu pai estava sempre me esperando na varanda da nossa casa. Isso me parecia bem estranho, pois eu não era de beber e nem de ficar fora de casa até tarde. Eu só comecei a chegar tarde em casa depois que eu comecei a namorar essa moça. Um dia, quando eu estava voltando da casa dela, eu vi de longe meu pai sentado na cadeira em frente à nossa casa. Eu já desci da moto e fui até ele perguntando por que ele estava tão preocupado. Ele então tinha lágrimas em seus olhos e apontou para a lua cheia que estava no céu naquela noite. Eu, sem entender nada, sentamos na varanda e ele me contou uma história no qual eu nunca irei me esquecer. Ele começou dizendo: "Filho, na época em que eu era apenas um pouco mais jovem do que você, estávamos voltando para casa em uma carroça com os meus pais, após visitarmos uma tia minha que estava doente. No entanto, acabamos perdendo a noção do tempo e tivemos que pegar a estrada durante a noite em uma completa escuridão. A luz estava brilhante e cheia naquela noite, igualzinho como está agora. Quando estávamos quase chegando em casa, o cavalo que puxava a carroça parou e começou a recuar. Ele estava claramente assustado. O meu pai, vendo tudo aquilo, desceu da carroça para tentar acalmar o animal, enquanto a minha mãe e eu estávamos tentando enxergar algo ao nosso redor, pois estávamos pensando que poderia ser alguma cobra ou algo do tipo. Foi nesse exato momento que ouvimos um barulho que vinha de dentro da mata. Um barulho alto que não conseguimos ver, mas era bem assustador. O meu pai então puxou o cavalo em direção à nossa casa, pois todos nós estávamos com muito medo. Ao chegarmos em casa, ele pediu para minha mãe pegar um facão e a sua arma. Ele rapidamente soltou o cavalo no curral, que ainda estava claramente assustado, e em seguida pediu para minha mãe e eu entrarmos para casa. Dentro de casa, ele me pediu uma cadeira e se sentou ao lado da janela com a arma na mão, observando com ela um pouco aberta. Eu estava assustado, pois eu nunca tinha visto meu pai daquela maneira. Ele parecia estar antecipando algo, e estava certo.
Não demorou muito para começarmos a ouvir um barulho de algo grande que estava correndo em volta da nossa casa. O que era, eu não sei, mas emitia gruídos. Naquele momento, eu pensei até que fosse algum tipo de porco do mato ou algo similar. No entanto, a criatura pulou uma cerca de quase 4 metros de altura e, em seguida, atacou o nosso cavalo de uma forma bem violenta. Eu olhei para o meu pai, que estava imóvel, observando toda aquela cena. Eu nunca tinha visto meu pai assim antes. Ele era conhecido por ser bem corajoso e disposto a enfrentar desafios. Mas ele tomou coragem, pulou pela janela e correu em direção a tal criatura que estava atacando o nosso cavalo. O meu pai chegou perto o suficiente para acertar um tiro bem no meio das costas daquela criatura amedrontadora. A criatura emitiu um grito aterrorizante e fugiu logo em seguida, quebrando uma parte da cerca. O meu pai voltou para casa e permaneceu em alerta, esperando para ver se a criatura retornaria. Só que naquela noite, ela não voltou. Logo pela manhã, meu pai falou com alguns amigos que moravam perto da gente na época, sobre o que havia ocorrido na noite anterior. E eles disseram que tinham escutado barulhos estranhos que vinham de uma velha casa que ficava a alguns quilômetros de onde nós morávamos. A casa estava abandonada e caindo aos pedaços, o que poderia ser um bom lugar para começar a procurar. Eram por volta das 10 horas da manhã. Estava chovendo muito e, mesmo assim, fomos até a tal casa em busca de alguma resposta sobre o ataque da noite anterior. No caminho até lá, o meu pai dizia: era um lobisomem, eu não estou louco, eu o vi. Pessoal, aquela coisa estava atacando meu cavalo, eu não estou doido. Já os amigos do meu pai, mesmo vendo o nervosismo dele, o olhavam incrédulos. Eu até entendi, pois quem que acreditaria em uma pessoa que se diz ter dado um tiro em um lobisomem? Quem que acreditaria nele? Foi então que chegamos em frente à casa onde as pessoas tinham escutado os barulhos estranhos. Nem precisou forçar a entrada, pois a porta da frente estava em pedaços. Logo que entramos, vimos uma grande poça de sangue na sala. Então meu pai falou: eu não estou falando com vocês, eu atirei naquela coisa e com certeza ela veio ferida para cá. Continuamos olhando a casa em busca de alguma pista, mas não encontramos nada além daquela poça de sangue. Quando já estávamos voltando para casa, encontramos o senhor Pedro, que era um amigo antigo do meu pai. O meu pai, ao vê-lo, foi logo contando para ele sobre o ataque que tinha ocorrido na noite anterior e que eles tinham encontrado uma poça de sangue na tal casa abandonada. Foi quando o senhor Pedro olhou para o meu pai bem sério e disse: olha, eu não quero botar uma pulga atrás da sua orelha não, mas eu vi um homem andando com uma certa dificuldade. Ele estava com roupas muito sujas e foi há mais ou menos 1 hora atrás. Eu cheguei a perguntar se ele precisava de alguma ajuda, mas o infeliz nem olhou nos meus olhos. Foi nesse momento que o meu pai pegou o cavalo e tentou alcançar o tal homem, mas não conseguiu. O meu pai não teve dúvidas de que aquele estranho, com certeza, era um lobisomem. Depois disso, meu pai nunca mais andou à noite por essas estradas, nem ele e nem eu. Após o meu pai contar a história, eu entendi por que ele ficava tão preocupado quando eu chegava tarde. Eu nunca tive essa experiência de me deparar com essa coisa, mas vi verdade nos olhos do meu pai a cada vez que ele tocava no assunto. Essa experiência muda a vida de quem viu, para o resto da vida, e muda a maneira de encarar os dias, principalmente nas noites de lua cheia. Boa noite a todos. Boa noite, o meu nome é André Macedo, tenho 46 anos de idade e sou natural do Rio Branco, capital do Acre.
Esse relato aconteceu quando eu me mudei com a minha esposa para Sena Madureira, um município próximo daqui. Na época, havíamos acabado de nos casarmos e nos mudamos em busca de tranquilidade, já que onde morávamos era uma área urbana e agitada. Então tivemos a sorte de encontrarmos uma casa muito boa e com preço muito em conta, com poucos vizinhos e longe dos barulhos típicos da cidade. E decidimos comprá-la imediatamente. Logo nos mudamos e era exatamente o que desejávamos. Adotamos um cachorro de porte grande, no caso um pastor alemão, já que tínhamos muito espaço. Sempre gostei de pedalar, desde os meus 20 anos, e a área de mata onde morávamos era ideal para andar de bicicleta. Um dia, por volta das 5 da tarde, decidi fazer uma hora de trilha. Entretanto, tive um contratempo quando meu pneu furou. Eu tive que voltar andando e, para piorar, já estava escurecendo, já que morávamos em uma área mais rural do município. Eu estava a cerca de 20 minutos de casa quando eu comecei a ouvir barulhos na mata. Eu não tinha ideia do que poderia ser, mas seja lá o que fosse, estava me seguindo e me acompanhou por dentro do mato por uns 10 minutos. Foi quando eu resolvi parar para verificar se era um animal ou algo do tipo. E para minha surpresa, no momento em que parei de andar, a tal coisa também parou, a cerca de uns 5 passos à minha frente. Ela continuava escondida na mata. Nesse ponto, eu comecei a suspeitar que poderia ser algum ladrão. Então eu gritei falando que eu estava armado, mas o que estava no mato não pareceu se importar. Quando eu parei novamente, eu vi um ronco pesado vindo do capim alto de onde o barulho vinha. A criatura então mostrou a cabeça, que tinha uma pele muito branca e os olhos proporcionais ao tamanho da cabeça. Nesse momento, eu acelerei o meu passo em direção à minha casa e o meu cachorro, que me acompanhava, passou direto pela criatura no mato. Minutos depois, o meu cachorro estava na porta e queria entrar. Eu estava tão nervoso que eu demorei um tempo para explicar tudo à minha esposa. O mais estranho não foi o encontro em si, mas o que eu descobri nos dias seguintes. Após esse incidente, evitei sair à noite e fiquei mais atento, mesmo quando eu estava dentro de casa. Compartilhei a minha experiência com colegas de trabalho e um deles mencionou que o seu pai havia contado uma história semelhante anos atrás. Ele sugeriu que eu conversasse com a avó dele, que tinha histórias sobre a mesma criatura. Concordamos então em nos encontrar com ela no domingo, e foi o que fizemos. Ao chegarmos na casa dela, eu relatei a minha experiência e ela me olhou e começou a falar. A minha mãe um dia estava tomando banho no rio quando avistou essa criatura. Nós estávamos na água e ela chamou a minha irmã e eu e saímos correndo ao seu encontro, que em seguida ela nos trancou em casa. Então aquela coisa passou a nos visitar à noite. A minha mãe nos disse que sabia como afastar a tal criatura. E uma certa noite, ela deixou algumas galinhas amarradas do lado de fora e em seguida nos trancou em um quarto. Foi então que depois de um certo tempo começamos a escutar os gritos das galinhas que estavam sendo despedaçadas vivas. Isso continuou por cerca de uns 6 dias, até que a criatura parou de aparecer. Anos depois, eu já estava casada e o meu marido tinha saído. Eu estava grávida e tinha ido ao banheiro que ficava do lado de fora da nossa casa. Foi então que eu avistei a mesma criatura que eu tinha visto na minha infância. Agora ela estava muito mais assustadora. Aquela coisa tinha uma aparência gelada. Ela estava em pé, com garras e olhos enormes. Na hora eu recuei e tranquei a porta. Nessa noite sumiram alguns animais que nós tínhamos. E alguns dias depois, aquela criatura havia sumido novamente. Depois de ouvir esses relatos, eu pensei seriamente em comprar algumas galinhas
para deixar como oferenda. Mas a ideia pareceu surreal demais para mim, e na mesma semana decidimos voltar a morar em Rio Branco. Eu nunca irei me esquecer daquela noite, e nem das histórias que eu ouvi sobre essa criatura. E espero que ninguém mais tenha que enfrentar essa situação.